Olá, meus queridos geminianos, bem-vindos a Almas do Universo, bem-vindos à nossa leitura para os acima de 50 do mês de junho. Lembrando, obviamente, que essa leitura não vai ressoar com todo mundo. Pegue aquilo que é bom para você, o que não for, deixa para lá. E não é porque você não tem 50 anos que essa leitura não vai ser boa para você. Ela pode ter muita coisa interessante, porque não é sobre idade, mas sobre as necessidades que as pessoas têm, que elas não estão na mesma fase de quem já está iniciando a sua carreira ou um relacionamento. Elas já passaram por essas fases, tá certo? E não esqueça de deixar o seu like, seus comentários, que sempre são muito importantes para mim, para o canal também, tá? Então, eu agradeço de coração e bora lá ver o que essa leitura tem para vocês aqui. Espero que o mês de junho seja sensacional para vocês. E eu acho que está sendo, vocês estão numa fase privilegiada, então aproveitem essa fase aí, meus queridos geminianos. E olha lá. A carta que nós temos aqui, do final do deck, é o 5 de copas, tá? 5 de copas, ele significa que você talvez tenha que se libertar de algumas coisas ainda aí, que talvez perturbem você um pouco, tipo aquele sentimento de culpa desnecessário, que as pessoas têm uma tendência muito grande de carregar. O sucesso está te esperando. As coisas estão acontecendo, o mundo não para por causa de um momento seu, tudo continua funcionando. Por quê? Porque você precisa voltar para a roda da vida, você precisa continuar buscando os seus sonhos. Então eu vejo que alguns de vocês talvez ainda estejam passando por uma fase, talvez pós-recuperação, e ainda está naquele negócio. Pode ser que você tenha se separado há pouco tempo, talvez alguma coisa que ainda te perturbe aí de um passado recente, mas aqui ele diz, bora lá, que você tem 2 copos ali te esperando para uma nova reestruturação. Vocês estão numa fase maravilhosa, aproveitem essa fase. Deixa eu só clarificar essa cartinha aqui. E esse negócio de carregar a culpa aí, eu acho que se você pode, de repente, conversar com alguém que está envolvido ou alguma coisa, simplesmente para limpar. Foi, não tem mais como mudar o que aconteceu, tá certo? Então, você tem que fazer paz com isso. E pode ser que não seja nem a sua energia, tá? Pode ser que seja energia de outra pessoa. Então, veja lá como isso vai soar com você. De qualquer maneira, você tem aqui, para clarificar essa carta, deixa eu pôr até mais um que está pedindo aqui. Você tem um enforcado, tá? O enforcado, ele está dizendo possibilidades à frente, hora de iluminação, hora de você se colocar aí numa nova projeção, olhar as coisas com outros olhos, olhar as nuances, aquilo que ainda não foi olhado. Momento de você sair dessa vibe aí de estagnação, tá? Aí você tem o hierofante, touro, né? Pode ser que você tenha touro muito forte no seu mapa, ou então se relaciona ou se relacionou com alguém de touro. De qualquer maneira, essa é uma carta de elevação, de crescimento, de você se propor a fazer as mudanças que você precisa. É uma carta que diz assim, para que você está esperando, né? Basicamente. Mas é uma carta também de fechamento de ciclo, de contratos. Pode ser que você esteja assinando um outro contrato de trabalho, pode ser que você esteja finalizando um processo de divórcio, escritura de casa, compra, venda, inventário, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, talvez seja esse sentimento que você esteja tendo, né? Principalmente se você está lidando com situações de divórcio, de inventário. Isso são coisas pesadas, né? Mas elas fazem parte do nosso dia. Um dia todos nós passaremos por isso. Então, alguns passam antes, outros depois, mas enfim,
esse momento que você tem que fazer as coisas que você ainda está predestinado a fazer. Não chegou o seu momento ainda. Vá fazer o que você precisa para quando chegar a sua hora você dizer, não, eu fiz o que eu tinha que fazer, tá? E aí você tem a Pajem de Espadas. Olha só, a Pajem de Espadas sempre é uma carta de revigoração, de você ter curiosidade, de você querer expandir, de querer conhecer, de fazer acontecer, investir em você. Se eu não me engano, na última leitura que eu fiz, vocês também tiveram Pajem de Espadas. E é uma carta de superação, de você dizer assim, não, tá tudo certo. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais tempo para perder com esse tipo de coisa. Então, eu vou me reestruturar, eu vou me recuperar, me restabelecer. Então, mais ou menos isso aí, tá? Aproveite essa fase. Tá muito boa para você realmente se reestruturar e investir em você, naquilo que você tem de mais precioso. E a carta que nós temos aqui é a carta de amado. Você é amado, você é uma pessoa que acredite naquilo que você emana e naquilo que você recebe. Ele também pode simbolizar aqui que você está retornando um romance para sua vida, um relacionamento que você está improvisando, que você está fazendo ele melhor, né? Passou aquele momento de canseira, de estresse, agora é o momento de você se voltar para esse relacionamento, pode ser isso. E também se preparar para uma vida a dois. E não só isso, mas também acreditar que você é uma pessoa importante para a família, para os amigos, tá? Então, pense nisso. A outra carta que você tem aqui é a carta da raiva. E ela fala, seguramente expresse a sua raiva. Às vezes você tem que falar, né? Se não tá bom, você não precisa explodir com a pessoa. Ou xingar, sabe, partir para a ignorância, não. Você pode falar educadamente, polidamente, que você tá com raiva, que isso não foi legal, e colocar as coisas no seu devido lugar. Use isso como uma força positiva para que você se mova adiante, para que você não fique com aquele rancor aqui, moendo, triturando dia e noite esse negócio. Vá lá e resolva. Honre todas as suas emoções, elas são sagradas. As emoções, elas estão ali por um objetivo, né? Seja qual for, ele está ali para te reconstruir, para te avisar, para te dizer, olha, isso aqui não está certo. E não é bom você sentir isso, você está se maltratando, não está sendo legal com você. Então honre isso, ok? Aí, a primeira carta que você tem aqui, maravilhoso, Rei de Espadas. Rei de Espadas, ele está aqui para dizer mudanças, novidades que estão chegando. Para alguns de vocês, ele pode simbolizar mudança de casa mesmo, ou então mudança de status. Se você tem alguém, está pensando num relacionamento, chegou o momento de repente, assumir esse relacionamento. Também pode significar um relacionamento de trabalho, em que você talvez até agora tivesse ali meio fazendo um freelancer, prestando alguma assessoria, e agora você tem a novidade que de repente essas pessoas querem você no time delas, muito mais pela sua experiência, pela sua sabedoria, porque vocês já estão numa idade, muitos até de se aposentar, mas ainda estão ativos no mercado. Dependendo a sua função, você vai ter muitos anos nisso, porque a tua sabedoria, a tua expertise é muito difícil de conseguir. Então, se você está numa função dessas, é muito provável que você ainda vá adiante nos teus projetos. Então, aproveite isso, né? É sinal de grandes mudanças, de reconhecimento. O rei de espadas, ele sempre é uma carta de decisões. Por quê? Porque ele vai no que é certo, ele vai naquilo que realmente ele precisa fazer. Mas vamos clarificar aqui, meus gênios, para ver o que nós temos para vocês aqui.
Então, olha só, para clarificar esse Ás de Espadas, olha só, você tem o Sol aqui. Esse Sol, ele está trazendo boas notícias, boas novidades, olha que bacana. Então, significa que as coisas estão realmente se tornando mais fáceis, mais convenientes para você. Mas ele também simboliza que vocês estão recebendo alguma notícia que vai deixar vocês extremamente felizes, tá? Pode ser a visita de alguém muito especial, pode ser alguma coisa que realmente você estava esperando há muito tempo. Eu vejo essa notícia chegando com muita expectativa de vocês. E aí você tem o 9 de espadas, tá? 9 de espadas aqui é uma carta forte. O 9 de espadas, ele fala sobre o quê? Se você tem problemas para dormir, se você está preocupado com alguma coisa, não deixe que isso tire o brilho do que está por vir, do que está por trás disso. Isso daí é uma emoção sua, de alguma coisa que você está temendo, que você está colocando à frente dos bois, tá? São temores, são frustrações que de repente você mas isso já aconteceu no passado. Não faça isso. Cada situação é uma situação diferente, as pessoas são diferentes, o tempo é diferente, eles podem se repetir de alguma forma, mas para quê? Para que você saiba que você pode reviver isso, e muitos de nós revivemos as coisas assim, né? Quantas vezes você passa por uma fase e você, puxa a vida, tô de novo nessa situação, eu já passei isso lá anos atrás, mas só que dessa vez é diferente, porque você tem experiência da vez que você passou isso e você vai saber lidar melhor com isso. Talvez seja alguma coisa que você não resolveu lá atrás que agora bate na sua porta de novo. Então, tudo aquilo que a gente deixa pendente lá, ele vai cedo ou tarde bater na sua porta. Por isso que eu digo, resolva tudo que você tem no tempo certo. Não deixe nada pendurado lá atrás. E eu acho que é isso daqui que está se referindo. Algum aqui deixou algo pendurado, tem algo bom entrando e você está ainda preso naquela energia lá atrás. Então é hora de você se libertar disso, é hora de você reviver as coisas de uma forma saudável. Ok, aconteceu, pode acontecer de novo? Pode, mas dessa vez eu vou estar prevenido. Mais ou menos isso. Então, pare de perder seu sono à noite por coisas que não aconteceu ainda. Pode ser tudo muito diferente. Você pode estar vivendo o mesmo ciclo de forma diferente. Por quê? Porque você tem que fazer ajustes ainda. Tá certo? Aí você tem a carta do mágico, né? A carta do mágico, ele tá manifestando aqui algumas coisas. Ele tá dizendo, sim, tem coisas que vão se materializar. Por quê? Porque você colocou isso como a sua base, como seu propósito. Então, tá na hora de você realmente fazer isso, de você reviver isso, de você agregar isso, fazer as coisas que você tem que fazer. Então, esse mágico, ele está trazendo a realidade para você de forma mais palpável, né? Você manifestou isso, você está vendo. Por isso que eu digo, é muito importante que você seja positivo, que você seja aberto a essas mudanças, ok? Vamos lá, clarificar essas coisas. O mágico, ele sempre traz infinitas possibilidades, porque ele está abrindo um portal, você tá trazendo as coisas que são importantes para você trazer. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, já caiu uma. Eu tinha certeza que essa carta ia cair, caiu mesmo. E a gente já sente a energia no ar, você já começa a perceber quais cartas talvez que venham aqui pela energia que se posiciona. Então você tem o imperador aqui, Áries, pode ser que você tenha Áries no seu mapa, não necessariamente, ou lida com alguém do signo de Áries, mas essa carta ela fala sobre o quê? Sobre mudança de postura, sobre situações, né? E fala sobre sucesso. Alguns de vocês vão fazer muito sucesso aqui, tá? Seja nos negócios, seja na sua vida profissional, principalmente, ó, vou dizer aqui,
Para quem está ligado com a área de criação de animais, de aves, de coisas assim, eu acho que vocês vão ter um período bastante positivo nesse sentido, tá? De qualquer maneira, isso ele serve para todo mundo. Ele serve para quem está em qualquer posição na sua vida. Você está numa posição de empoderamento. Aproveite para fazer as mudanças que você precisa. Aproveite para tomar conta da situação e administrar com mãos de ferro para que você tenha o sucesso que você esperou até agora. E aí você tem o 4 de espadas. 4 de espadas, ele fala, sempre que você tem alguma dúvida, principalmente se você enche a cabeça de caraminhola, é momento de você meditar. Que tal você inverter os pensamentos? Em vez de pensar algo negativo, pense em algo positivo. Medite, procure respostas, procure ajuda da espiritualidade, no sentido de você deitar na cama, pôr na sua cabecinha no travesseiro, dormir, mas dormir com pensamentos bons, pensamentos que tragam para você aquilo que você precisa trazer, tá certo? Então, vamos lá. Aí você tem aqui o Ás de Paus. Com certeza, esse Ás de Paus aqui, ele tá mostrando para vocês algum caminho diferente. Ou tá dizendo, você tá no caminho certo. É aquela sensação que as pessoas têm de dizer assim, nossa, eu realmente tô numa situação em que eu sinto que eu tô fazendo a coisa certa, eu sinto que é por aqui mesmo. Então, é quando se abre as possibilidades, quando tudo começa a, de uma forma, a te mostrar que sim, isso aqui deu certo, nossa, deu certo, foi fácil. Antes era tão complicado, talvez não fosse o momento naquela época. Você precisava passar por certas coisas e talvez o seu tombo fosse pior se você tivesse feito naquela época. Então hoje você já tem outras possibilidades. Então tem sim um caminho novo aqui, seja esse caminho. Opa, caiu 3/4 das cartas, vamos pegar, porque elas caíram juntas. Então seja um caminho de você realmente reestruturar a nova base, né? E você tem aqui a... Qual que é essa aqui que tá difícil? A carta do mundo, olha só, a carta do mundo, ela fala sobre, sim, você cumpriu um ciclo, você está encerrando um ciclo, iniciando um novo, deixando para trás aquilo que já não faz mais parte da sua vida. E isso engloba tudo mesmo. Aí você tem a rainha de espadas. Não, aliás, esse aqui é o rei, de novo. Não, é a rainha de espadas. Você já teve o rei ali e tá tendo a rainha. Então, olha só, gente, para clarificar isso aqui, é muito importante que você realmente tome as decisões, porque vai ter uma ajuda aqui. Você vai estar recebendo mensagens, você vai estar recebendo reestruturação, claridade para você realizar as coisas, para você entender o significado de tudo, justiça, né? Mas mais do que tudo, eu acho que você se liberta de várias coisas que de repente estavam amarrando você de alguma forma. Eu acho que vocês estão numa fase excelente, gêmeos. Aproveita isso, independente da idade que você tá. Se você está cansado ou não, não é momento de você estar cansado, é momento de você se revigorar, de você se reestruturar. E você tem aqui de novo o 9 de espadas. Então ele fala muito claramente sobre isso que você precisa resolver, as dificuldades. Eu acho que o problema maior dos gêmeos é que ele pensa com duas cabeças, né? Ele pensa com a racional muito forte e com as emoções. Daí ele mistura tudo isso, ele fica meio confuso às vezes. Ele põe assuntos que estão em um patamar no mesmo, quando você na verdade tem que fazer uma separação. Isso aqui é mais importante para mim do que isso aqui. Então eu vou mexer com isso, mas aí você põe tudo aqui, ó, e no mesmo nível. E aí fica aqui, ó.
ele não se encontra. Então, é disso que estamos falando. Olhe as suas prioridades, estabeleça isso, e aquilo que tem menos relevância, você vai descartando. Não tem relevância nenhuma, por que você está segurando isso? Tá certo? E a outra carta que você tem aqui é o 9 de ouro. 9 de ouro sempre é uma carta que ela traz sucesso, ela traz estabilidade, mas ela é uma carta que ela veio lenta. Ela veio com muito sacrifício. Você se ferrou pra cacilda para chegar onde chegou, colheu os frutos, mas eles não vieram muito bons. Você perdeu no meio do caminho. Para quem não desistiu, parabéns, porque você está chegando aqui numa fase onde você vai colher tudo isso. Às vezes a pessoa tem um trabalho que ela lida com pessoas difíceis e ela aguentou anos ali, né, subjugada, num ambiente bastante hostil, mas ela aguentou firme e foi e conseguiu vencer. Então, para você que está nessa fase aí, parabéns, porque você vai conquistar o teu 9 de ouro. 9 de ouro é uma posição de realização, de você dizer assim, valeu, eu me ferrei, mas agora também em compensação eu estou numa posição privilegiada que muitos não estarão quando eles chegarem na minha idade ou quando eles atingirem os seus objetivos, tá? Então, pense lá que às vezes você tem que engolir alguns sapos, mas depois você vai ver as outras pessoas engolirem o mesmo sapo que você, talvez de uma forma pior. Principalmente aqueles que têm chefes ou tiveram chefes abusivos, relacionamentos abusivos, pessoas abusivas à sua volta. Você ainda vai ver todo esse retorno, não que você queira, não que você plantou, desejou. Isso é parte da vida. Aquilo que você faz, você recebe de uma forma ou de outra. Não necessariamente com a mesma pessoa que você fez ou que você recebeu, mas de uma forma ou de outra você acaba sabendo das coisas, entendeu? Então aqui você está recebendo a sua recompensa por anos talvez que você tenha peleado aí e agora você está chegando lá. Para alguns pode ser a aposentadoria, que depois de muito tempo num trabalho bem puxado, você está finalmente conquistando a sua liberdade. De qualquer maneira, eu coloquei 3 cartas aqui porque foi pedido. E vamos clarificar. Então, você tem a lua, para clarificar esse 9 de ouro, você tem o 9 de copas e você tem a rainha de ouro, tá? Essa rainha de ouro aqui eu acho que é você, tá? É a pessoa que realmente sempre esteve ali nos bastidores, você suportou as coisas, você fez por onde, você teve que tomar as decisões que você teve que tomar, você que aguentou, mas você manteve o teu sustento, você se manteve, você criou tua família, criou os teus filhos à base de muito sacrifício, mas você venceu. Então, a tua vitória está aqui. A lua que representa esses novos caminhos que estão aqui. Também revelações, coisas surpreendentes que você pode depois vir a saber, mas que não vão afetar você. Eu acho que são os caminhos novos que surgem, né? Uma nova fase que talvez você tenha um pouco de incertezas desse novo caminho, seja lá se você vai investir em alguma coisa ou porque você está se aposentando, saindo da tua rotina completamente agitada ou coisa assim. Isso às vezes assusta, mas você não deve ter medo disso porque eu acho que você vai se dar muito bem. Ele pede para novos caminhos, ele diz, vá em frente, não tenha medo. E aí o 9 de copas é a celebração, né? A celebração final que você tem das coisas que você conquista. Eu sempre digo, parecendo assim é uma leitura fácil para todo mundo, mas quem passou e quem está passando ainda sabe muito bem o que isso significa. Ele significa que foram anos de dedicação, anos de aguentar desaforo, né? E às vezes até dos próprios filhos que não dão o reconhecimento necessário. Mas enfim, de qualquer maneira, é momento de você colher esses frutos, é momento de você viver a sua experiência, a sua vida, você, a parte de tudo isso que você passou, tá certo?
E para a gente finalizar, vou colocar 3 cartinhas aqui para ver qual que é o conselho final que nós temos para vocês, tá? Tá caindo tudo assim para vocês hoje, tudo rápido. Então vamos deixar. Tem, na verdade, tem 4, então eu vou... tem mais do que 4. Alguém está querendo que todos ou a maioria receba as mensagens que precisam receber aqui. E eu vou respeitar isso, tá? Então, vamos lá. A primeira que você tem aqui é o Cavaleiro de Gabriel. E ele fala sobre confiança, entusiasmo, coragem, né? Tome tempo e ação. Uma grande paixão por uma causa. Instintivamente sabendo o que você tem que fazer. Isso aqui seria como mais ou menos o Cavaleiro de Paus, tá? Então, indo por uma direção, mas sabendo o que você precisa saber, tá? Com confiança, com entusiasmo. Aí você tem o Cavaleiro de Michael, né? O Cavaleiro de Miguel, que fala sobre força, compromisso, intelectualidade, diligência. Tempo de se mover rapidamente. Seria como o Cavaleiro de Espadas aqui, né? Escolha a lógica sobre a emoção. Lembra que a gente estava falando sobre, equiparando sobre as emoções, as coisas que você às vezes mistura ali. Então, escolha a lógica, que eu acho que você vai se dar melhor. E mudanças bruscas, que podem acontecer. Olha a lua ali se materializando. Aí você tem o mágico, que ele fala do arcanjo Raziel. Ele fala: você pode manifestar a vida que você quer. O que você precisa fazer magicamente é aparecer e fazer um recomeço de muito sucesso. Aí você tem divina como é que eu vou dizer, direção, né? Do arcanjo Sandalfon. Ele fala a busca por significado na vida. Considere as alternativas que você procura e se cerque de pessoas com sabedoria ou que podem te ensinar, ou amigos fiéis. E a outra é o 9 de Gabriel, ou seja, isso aqui seria um 9 de ouro, tá? E ele fala: esteja determinado e siga adiante. Esteja preparado para qualquer possibilidade. E talvez você entre em algum ativismo ambiental, ou você fique mais em contato com a natureza, que eu sei que muitas pessoas gostam de fazer passeios na natureza, e isso é ótimo, porque você se conecta com essas forças, né? E essas forças, elas são curadoras, elas são desestressantes, e isso é muito bom. Talvez alguns de vocês aí estejam pensando em abrir alguma horta, pode ser até uma horta comunitária, mas talvez pensando em fazer alguma coisa no sentido de vender esses produtos. E a última mensagem que vocês têm aqui é do seu anjo dizendo: a caução, ela é prevenida. Olhe profundamente na situação que você está antes de proceder adiante. Se você está com uma situação conflitante ou em alguma dúvida muito que te deixa bastante preocupado, talvez seja o momento de você parar um pouco, dar uma analisada mais profunda para você não, de repente, cometer algum erro que amanhã ou depois ele possa te causar algum arrependimento ou algum transtorno mesmo, né? Não diria nem tanto arrependimento, mas fazer alguma coisa que de repente você tenha um prejuízo, tá certo? Então, meus queridos geminianos, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um excelente mês de junho e que tudo se realize da forma como vocês gostariam que fosse. Um beijo, fiquem com Deus, fui, tchau, tchau.